E aí, meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Meu nome é Samuel Melo, seja bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é o nosso quadro chamado Atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? E os atributos de Deus revelam sobre quem Deus é, sobre a essência do ser dele, sobre quem ele realmente é, e não somente informações, mas os atributos de Deus são verdades que são mostradas para a gente na palavra, que nos revelam quem Deus é e assim nos ajudam, a conhecer Deus de verdade, e nos aproximarmos de Deus. E nos últimos episódios a gente viu, sobre a infinitude de Deus, sobre a imutabilidade de Deus, enfim, tem uma playlist inteira, eu vou deixar no card, que eu acho que é nesse canto aqui, se não é nesse canto, é nesse canto aqui, e você vai poder ver todos os nossos episódios sobre os atributos de Deus. Mas hoje nós vamos ver sobre a onisciência de Deus, certo? Então em Salmo 139, verso 1 ao 4 diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Esse salmo de Davi é que ele começa falando sobre a onisciência de Deus. O que é a onisciência de Deus? É o fato de que Deus conhece todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todo o universo, sobre tudo. Deus conhece literalmente cada coisa, certo? Então Deus conhece cada detalhe. Ele conhece a quantidade de fios de cabelo que há em nossa cabeça. Ele sabe sobre, sei lá, o comprimento dos cílios dos nossos olhos. Ele sabe tudo sobre a nossa vida, os nossos sentimentos, pensamentos. Ele sabe tudo sobre nós. E Deus, ele não conhece somente sobre as coisas do presente e não somente sobre as coisas do passado, coisas que aconteceram um dia, em algum momento do tempo do universo, ou coisas somente que estão acontecendo agora em todos os lugares. Mas Deus também conhece coisas do futuro, porque para Deus é como se o tempo ele fosse uma linha só e ele pudesse estar em todas as coisas. Eu acho que a gente viu sobre isso na questão da onipresença, e tudo mais. Mas então para Deus é como se tudo fosse só uma coisa e Ele sabe tudo sobre o presente, sobre o passado e sobre o futuro. Coisas que ainda podem acontecer. Eu me arrisco a dizer que Deus conhece até mesmo as possibilidades das coisas que ainda vão acontecer. Por isso que a profecia só mostra isso. A profecia está aí para mostrar que Deus conhece coisas que vão acontecer no futuro. Agora, eu cresci aprendendo sobre a onisciência de Deus, enquanto estava na igreja e tudo mais, Todo mundo já deve ter escutado em algum momento que Deus é onipresente, que Ele é onisciente, enfim, tudo isso, E a gente cresceu ouvindo isso. Mas a novidade está no fato de que Deus ele nunca aprendeu algo. Romanos capítulo 11, versos 34 ao 35 diz o seguinte: Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Então, Paulo aqui ele declara aquilo que é óbvio. Quem foi o conselheiro de Deus? É uma pergunta que já tem uma resposta. Ninguém é o conselheiro de Deus. Ninguém nunca aconselhou Deus. Ninguém nunca deu uma ideia para Deus de algo que ele não sabia, de alguma coisa que ele não pensou em algum momento. Pelo contrário, Deus, ele sabe de todas as coisas e ao mesmo tempo ele nunca aprendeu algo. Ninguém nunca ensinou alguma coisa para Deus. Deus nunca foi surpreendido. Nem mesmo quando Adão e Eva pecaram no jardim, ele foi surpreendido por uma coisa que ele nunca pensou que ia acontecer, ou que ele não sabia que ia acontecer. Pelo contrário, Deus já sabia de todas as coisas, das possibilidades. Deus nunca foi ensinado, Deus nunca teve um conselheiro, alguém nunca conheceu a mente do Senhor mais do que Ele mesmo. Então Deus, por mais difícil que seja da gente entender isso, Deus ele sabe todas as coisas, de todas as pessoas, de todo o universo, de todas as coisas que existem, tanto no presente como no passado e como no futuro. E eu me arrisco a dizer da possibilidade de coisas que podem acontecer. E ele não sabe apenas superficialmente, mas ele conhece plenamente. Não são somente informações, mas Deus conhece plenamente tudo, de todos, de todas as coisas, de todo o universo, de todos os tempos. Deus conhece, ele tem essa plenitude. E essa é a onisciência de Deus.
né? E a novidade então está no fato de que ninguém pode ensinar Deus, ninguém pode surpreender a Deus, ninguém, sabe, tem alguma coisa para dar para Deus que Deus não tenha. É isso que Paulo fala ali em Romanos capítulo 11. Agora, no que isso nos toca? Primeiro, né, pode gerar em nós um certo medo. E por muito tempo a igreja usou o fato de que Deus é onisciente para gerar medo, né, nos novos discípulos, vamos dizer assim. Pessoas que acabaram de se converter a Deus. Então, que a Era fala, né, dos líderes ou pregadores, alguém ali e tudo mais. Deus sabe de todas as coisas. Deus está vendo quando tu está pecando, né? Quando tu pensa que está sozinho, Deus está vendo tudo mais, né? E, enfim, isso é verdade. Deus, ele vê quando a gente está pecando. Isso não é uma mentira. Mas, ao mesmo tempo, também gera para nós um conforto, vamos dizer assim. Gera para nós um sentimento de paz, de calmaria, né? Vamos dizer assim. Né? Então, ao mesmo tempo que Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, ao mesmo tempo, Deus criou eles mesmo assim. Ao mesmo tempo que Deus sabia que Noé iria cair em embriaguez um dia, iria trazer vergonha para ele, iria causar toda aquela situação na família dele, ao mesmo tempo Deus escolheu Noé. Ao mesmo tempo que Deus sabia que Davi iria cair em adultério em algum momento, né? Deus ao mesmo tempo escolheu Davi para ser o rei e para também, né, ser aquele pelo qual viria o Messias, né? Jesus, filho de Davi. Então Deus, mesmo sabendo que um dia a gente vai cair, Deus escolheu a gente. Claro que isso não tira de nós a culpa, mas Deus, ele conhece a gente, ele nos escolheu apesar de nós, né? E também para todos os momentos em que a gente se sente assim, que ninguém entende a gente, ou que a gente está solitário demais, enfim, qualquer coisa assim. Ao mesmo tempo, Deus está conosco, ele entende, ele conhece o nosso coração e ele está pronto para nos ajudar. Né? Quando Jó pensou que, né, Deus tinha abandonado ele, que ele não tinha mais ajuda, que os amigos dele não estavam mais escutando ele, Deus se apresentou para Jó, revelou quem ele é, revelou que ele criou todas as coisas, que ele é o Todo-Poderoso e de que ele conhecia a dor de Jó. Então Jó se arrependeu e então Deus restituiu aquilo que foi tirado de Jó. Então a onisciência de Deus, ela pode tanto nos trazer temor, mas quando nós estamos em Deus, ela nos traz conforto, ela nos traz alegria, a alegria da graça, da salvação, de que Deus nos escolheu mesmo sabendo o quão falho nós éramos, quanto falho nós somos, o quão falho nós seremos, né? Mas Deus nos escolheu da mesma forma e Ele escolhe, né, dar esse acesso para nós, para que a gente receba transformação de vida. Então a onisciência de Deus está aí, né, para nos trazer um conforto e não somente medo de pecar, né, um temor exagerado e tudo mais, mas claro também um temor saudável de que Deus está nos vendo quando a gente está querendo pecar e tudo mais, né? E a gente não tem que esperar pecar para chegar em Deus e falar, tipo, pô, Deus, pequei, né? Tu viu e tudo mais, né? Mas Deus conhece as nossas tentações, Ele sabe que a gente está passando um momento difícil e Ele está disponível para que a gente possa receber a ajuda dEle, que a gente possa ser fortalecido, que a gente venha escapar da tentação, né? Então é isso, meus amigos, essa aqui é a onisciência de Deus, né? Mais um episódio aí de atributos de Deus. Lembrando que segunda-feira a gente tem o Palhinha, um vídeo devocional rapidinho. Essa semana aí teve um vídeo, tipo assim, de 4 minutos, se não me engano, uns 5 minutos por aí. Um vídeo bem devocional mesmo, né? Sexta-feira a gente tem vídeo de Nas Entrelinhas, né? A gente está vendo nas entrelinhas, né, das Escrituras. A gente está estudando agora o livro de 1 João, a gente está no capítulo 2, né? E essa sexta-feira tem um episódio novo aí e tudo mais, vai ser muito bom. Então é isso, meus amigos, curta esse vídeo caso você ainda não tenha curtido, compartilhe para que mais pessoas recebam o Evangelho de Jesus e não se esqueçam de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. É isso, meus amigos, continuem felizes com Jesus.